Quando era mais novo, tinha de recorrer à tecnologia antiga para obter a informação. Havia uma coisa chamada catálogo de fichas na biblioteca, que era um edifício onde havia, não sei bem como explicar, manuais. Normalmente chamavam-se livros e eram feitos de papel impresso com tinta. Eram impressos com uma espécie de agulhas, mas agulhas que projetavam tinta para uma superfície. Tinham também as chamadas enciclopédias, que normalmente eram um conjunto de 26 ou 27 livros grandes. A verdade segundo a Wikipédia. A sociedade está a passar por uma mudança revolucionária. Estamos ao nível da invenção da imprensa. Tem a mesma importância e as mesmas dimensões. Subitamente a internet está de volta. Nos dias que correm, Wikipédia, Google, YouTube, Facebook e MySpace são websites que preenchem o ecrã dos nossos computadores. O renascimento da internet recebeu o nome de Web 2.0. Os utilizadores são fundamentais. Eles fornecem conteúdos, trocam informações e comunicam. A uma escala global, há gente que não se conhece a trabalhar em conjunto em websites. Foi assim que surgiu a Wikipédia, a maior enciclopédia do mundo, unicamente compilada por voluntários. Mas qual o valor de toda esta informação? Terá a verdade passado finalmente para as mãos do povo? O que aconteceu por volta do ano 2000 foi o surgimento de uma nova era de participação em que o princípio básico não é o eu preciso ou eu quero, mas sim o eu posso. Eu consigo fazer isto. Quero que a minha voz seja ouvida. Quero dar a minha opinião, o meu contributo. Quero ser um jogador e não um mero espectador. Começamos apenas a desvendar o potencial desta tecnologia. Neste momento, são só miúdos a carregar imagens e vídeos. Mas já há tecnologia que lhes permitirá muito facilmente e em breve fazer animações e criar canais de televisão completos online. Estamos apenas a explorar modelos, a possibilidade de pessoas que estão distantes se reunirem para criar coisas novas. Eu vejo aqui um grande potencial. No terceiro mundo, por exemplo, na China, em Myanmar, no Vietnã ou em qualquer regime autoritário do mundo, a internet é a melhor esperança para criar uma base política democrática. Penso que a longo prazo tem um grande potencial para tornar as sociedades mais democráticas. Em muitos aspectos, a Web 2.0 é aquilo que nós quisermos. Quando cunhamos este termo, Web 2.0, referíamos-nos, na verdade, a um renascimento da web. Primeiro, se observarmos a história da indústria informática, verificamos que houve uma série de grandes vagas. Tivemos a primeira era, dominada pelos computadores de grande porte. Em seguida, foi a era do computador pessoal e depois a era da web. Logo desde cedo, percebemos que a web tinha algo de novo, mas o percurso foi bastante acidentado. Até ao estouro da bolha das .com, o termo Web 2.0 surgiu porque não se tratava de uma nova tecnologia, mas sim de um segundo advento da web. Creio que desta vez vamos no caminho certo. No primeiro advento da web, na era .com, todos queriam transformar a internet em algo semelhante à televisão, uma espécie de novo meio de comunicação. Mas, na verdade, a web sempre foi um meio de participação. Depois do estouro da bolha das .com, percebemos que as empresas que sobreviveram foram as que, de uma forma ou de outra, tinham tentado envolver os utilizadores, incorporar a participação deles nos seus serviços.
Estou aqui para vos falar da Web 2.0. Basicamente é a próxima geração da web da internet. É toda uma série de coisas novas, algo totalmente diferente. O que a torna diferente é o maior envolvimento do utilizador. É mais um diálogo que uma leitura. Portanto, diálogo e não leitura. Agora está mais virada para a colaboração entre as pessoas. Colaboração. Uma das aplicações de maior êxito da era Web 2.0 é a Wikipédia, uma enciclopédia coletiva online. As pessoas têm uma dedicação enorme. Isto é muito idealista. Estamos a construir um recurso gratuito e aberto, um recurso de acesso livre. Há milhares de pessoas envolvidas diariamente. Há centenas e centenas de entradas por segundo na Wikipédia em inglês. É uma enciclopédia online de acesso livre em que qualquer pessoa pode editar uma página ou acrescentar novas entradas. Já existem mais de 250 idiomas, por isso é multilingue. É amplamente internacional e abrangente. A Wikipédia inglesa sozinha tem mais de 2 milhões de entradas. Como surgiu a Wikipédia? No dia 2 de janeiro de 2000 estava a jantar com um amigo e o Ben falou-me de um hobby que tinha, escrever para wikis, aquilo a que ele chamava wikis. Ben was telling me about this hobby he had of writing for wikis. Wiki significa rápido. Wiki means quick. O termo Wiki Web designava uma forma rápida de toda a gente trabalhar em conjunto numa mesma página. Ele só tinha que escrever a sua parte. Na altura nunca tinha visto sequer um wiki, mas percebi logo que seria possível usar o método para criar uma enciclopédia. É evidente que tinha algumas reservas e creio que o Jimmy Wales sentia o mesmo, mas decidimos tentar. Rapidamente começámos a ver grandes progressos. O projeto não parava de crescer. A cada 3 ou 4 meses a participação duplicava, bem como a visualização das páginas. E foi sempre assim, até se tornar, hoje em dia, o 8º website mais popular da internet. A Wikipédia foi criada em 2001 e tornou-se rapidamente um dos 10 destinos mais procurados da internet. O inglês é o idioma mais usado na Wikipédia, mas o que fazer quanto às línguas dos países do terceiro mundo? Temos de fomentar o crescimento da Wikipédia em línguas como o hindi, o árabe e o swahili. São idiomas em que os falantes beneficiarão com acesso ao conhecimento gratuito. All of a sudden Wikipedia came and then this sum total of human knowledge struck me. Quando andava a estudar na Tanzânia, os nossos livros eram muito velhos. Nessa altura, quem me dera ter a Wikipédia para encontrar informações atualizadas. E então surgiu isto que é feito pelas pessoas. É uma ferramenta em que participa toda a gente do mundo. Em vossa opinião, que papel pode desempenhar? Pode alargar o espírito das pessoas, pode mostrar-lhes isto foi o que aprenderam durante toda a vida, mas há alternativa. Eu era blogger e escrevia em Swahili. Foi o primeiro blog numa língua africana. A razão que me levou a fazê-lo foi por sentir que as nossas línguas não desempenhavam um papel de relevo no ciberespaço. Raramente se encontravam. A informação estava principalmente em inglês. Decidi então que tínhamos de fazer alguma coisa para descolonizar o ciberespaço, criar mais conteúdos em línguas africanas e termos acesso ao conhecimento na nossa língua. Achei que se caminhássemos para a era da informação, o conhecimento tinha de estar disponível em várias línguas para nos tornarmos verdadeiramente uma sociedade de informação. E o que havia era inglês, inglês, inglês. Nunca ninguém usou a Wikipédia numa língua africana. Ninguém?
Se não soubesse como as coisas são, diria que o ano de 1999 se estava a repetir. O frenesim regressou a Silicon Valley e os utopianos loucos estão à solta de novo. Cruzei-me com um desses evangelistas num encontro recente em São Francisco. Por entre copos de excelente Chardonnay da região, trocámos notas sobre os nossos últimos trabalhos. Ele disse-me que o seu projeto girava em torno de um novo software para publicar música, textos e vídeos na internet. É uma mistura de MySpace com YouTube, Wikipédia e Google, disse ele, mas mais potente. Respondi-lhe então que estava a trabalhar um assunto polémico sobre o impacto destrutivo da revolução digital na nossa cultura, economia e valores. É uma mistura de ignorância com egoísmo, mau gosto e anarquia, disse eu, incapaz de conter um sorriso, mas mais potente. A posição central é demasiado aberta e democrática para mim, por isso vou colocar-me aqui atrás e ser muito mais autoritário. Não gosto de interação nem de nenhum tipo de... como participação, como queira. Agora vou até ao palco. Normalmente não sou muito dado a tecnologias, por isso não costumo usar acessórios, mas o Charlie preparou-me uma coisa. Preciso, quero, posso, devo, temo. Que termo é comum a todas estas coisas? Já que querem interagir, alguém sabe? O que é que une todas estas coisas? Que podemos nós pôr antes? Eu. Portanto, eu preciso, eu quero, eu posso. Ora, o Charlie diz que este mundo, o meu mundo, nos levará, e aqui passo a citar, a mais democracia, igualdade e liberdade. Eu discordo veementemente. É essa a essência da minha polémica. Eu defendo que esta personalização dos meios de comunicação, a personalização da cultura, a fragmentação da sociedade no indivíduo particular, a individualização de quase tudo, irá resultar em menos democracia, menos igualdade e menos liberdade. Toda a gente pensa que pode fazer as coisas por sua conta, que não precisa dos outros. Eu oponho-me veementemente a isso. Oponho-me a esse tipo de ética liberal. A ética dos anos 60? É uma deturpação da ética dos anos 60. É uma das éticas desse tempo, a ética dos hippies. Nos anos 60, também havia uma ética de esquerda com a qual eu simpatizo, voltada para as reformas sociais, para o compromisso social. Há ideais dos anos 60 com que eu concordo. Acontece que no norte da Califórnia imperava a ética hippie, uma perspectiva liberal que aprovava o afastamento da sociedade, das instituições, o desafio de todas as formas de autoridade, política, cultural e espiritual. Este é evidentemente o ponto forte, mas também a grande fraqueza da América, e em especial da Califórnia. Não foi por acaso que foram estes hippies a criar a tecnologia que possibilita a Wikipédia e todo o mundo da blogosfera. Não é por acaso que os pais da internet, que estão agora em Silicon Valley, são esses tipos de meia-idade, barriga grande e rabo de cavalo. Nenhum deles confia na autoridade. São todos contra o sistema. Claro que, ironicamente, eles também representam uma espécie de contra-sistema. Como foram os primeiros tempos? Qual era a natureza da Wikipédia? Evidentemente era aberta a todos. E admito que a maior parte dos artigos tinham muito pouca qualidade, mas não nos importávamos. Eu não queria saber, porque era completamente experimental. Não pretendia ser um projeto de publicação.
Estava virado para a criação de conteúdos. E nós sabíamos que um projeto desta natureza teria de passar por um longo período de gestação antes de resultar em alguma coisa de qualidade. Havia uma minoria extremamente agressiva com que era muito difícil trabalhar. Eram pessoas muito agarradas à ideologia da internet como meio de participação. Aquilo que deu origem à Web 2.0 e que pressupõe um igualitarismo total. Portanto, a ideia de uma autoridade, quer fosse para estabelecer políticas de atuação, quer para tomar decisões sobre conteúdos editoriais, aquilo que um perito poderia fazer era totalmente posta de parte. Editorial content decisions, which is what an expert might do, for example, is just completely anathema to them. Em finais de 2002, início de 2003, mandei um e-mail pessoal a Jimmy Wales a dizer que teríamos de resolver estes dois problemas. Tínhamos de reconhecer de alguma forma o conhecimento especializado. Recognize the expertise of certain people in some way. Com todo o conhecimento que se tem no mundo, ninguém pode dizer que as coisas são como são, que a informação é conclusiva e que nunca mais ninguém poderá mudar isso. Mas isso não é o outro extremo? Sim. Se um jovem de 17 anos editar um artigo escrito por um professor que estudou o assunto durante 40 anos, não estaremos a chegar ao outro extremo? Sim, e muitas vezes acontece que o jovem tem razão e o professor estava errado. Ele reagiu às minhas sugestões com indiferença. Disse-me que eu não compreendia o projeto que tinha criado. A partir daí, distanciei-me por completo. Ele nunca se sentiu à vontade com o modelo em si. A ideia de qualquer um poder interferir e fazer alterações em qualquer momento. Neste aspecto, aproxima-se mais de um académico à moda antiga. Queria que as pessoas tivessem certificados, que provassem quem eram e se identificassem. Coisas do género. A ideia de podermos gerar conhecimento como comunidade é muito apelativa. Além disso, eu venho da Tanzânia, onde existiu a política do Ujamaa, uma forma de socialismo africano. No tempo do Ujamaa, os meios de produção eram propriedade do povo. Nenhum indivíduo podia, não tinha permissão para ter o seu próprio negócio. Tudo tinha de ser propriedade do povo por intermédio do Estado. A Wikipédia é uma ferramenta de produção de conhecimento e é propriedade coletiva do povo. É também o conceito do Ubuntu, que é muito popular na África do Sul, aliás, nos países do sul de África. Significa que sem os outros não somos ninguém. O gesto de gerar conhecimento em conjunto com outras pessoas tem este espírito. Culturalmente, não percebemos este conceito, mas em termos de informação atual, temos de reavaliar e descobrir como aplicá-lo ao presente com a ajuda da tecnologia. A Wikipédia já mudou o mundo e com o vosso apoio constante, quem sabe o que ainda poderemos fazer pelas pessoas a nível internacional. Imaginem um mundo onde cada pessoa do planeta tem acesso livre ao conjunto de todo o conhecimento humano. Livros. Biblioteca. Papiro.
Ontem à noite saímos e estive à conversa com uma mulher. Quando ela soube que eu trabalhava para a Wikipédia, disse-me logo que era professora do ensino secundário e que aconselhava sempre os filhos a não usarem a Wikipédia. Respondi-lhe que concordava plenamente. Eu trabalho para a Wikipedia Foundation e posso garantir que não se pode confiar em tudo o que lemos. Nem os grandes artigos, os artigos que em 98% dos casos são 100% rigorosos, o do George W. Bush, por exemplo, e que são sempre semi-protegidos por terem tantas visualizações, nem esses estão a salvo. Pode acontecer, nem que seja por minutos, que o artigo diga que George W. Bush é o 12º de 15 irmãos nascidos numa família de New Brunswick, no Canadá, só porque alguém teve vontade de fazer uma gracinha. Acho que a Wikipédia pode ser usada como uma primeira referência. Ficamos com a noção de um determinado assunto, lemo-lo com uma certa reserva e em seguida conferimos as fontes citadas. Só depois de lermos a Wikipédia e talvez mais algumas fontes, podemos partir do princípio, já não estamos a supor. Confirmamos que a informação é correta se for coincidente nas diferentes fontes. Mas a investigação diz-nos que a maioria dos utilizadores não faz isso. É verdade. Então qual é o perigo? Obviamente o perigo é que as pessoas tomem decisões importantes e formem a sua opinião com base em informações que podem estar erradas. Conhece a Wikipédia? Sim, sim. Sim, eu sou o fundador da Wikipédia. Olá, muito prazer. É um site fabuloso, costumo ir lá procurar piropos. Pirocos? Na Wikipédia? A sério? Há muitas opiniões de amadores e artigos amadores que serão aceitos como exemplares e utilizados por aqueles que não conseguem reconhecer coisas de melhor qualidade. A essência da Wikipédia é fazer parte da web, da rede de conhecimento. Quando acedemos a um artigo, esse artigo está ligado a muitas outras fontes de conhecimento. Portanto, a natureza do conteúdo da Wikipédia só por si tem muitas vantagens que não se encontram nos meios de comunicação tradicionais. Por exemplo, um livro tem informação da primeira à última página e pronto. No caso de uma referência, tem de encontrar essa referência e ir até uma livraria e procurar o livro citado. Mas na Wikipédia é tudo interativo, muito dinâmico e integrado nesta rede de conhecimento. A Wikipédia nem sequer finge. A maioria dos seus utilizadores não tem a presunção de chegar à verdade. O objetivo da Wikipédia, desde que comecei este projeto, sempre foi o de reunir conhecimento humano. Parte do princípio de que não há verdades, que toda a gente tem a sua própria versão da verdade e que toda a gente pode reescrever a versão de outrem. Estamos a abolir a credibilidade dos especialistas, a pôr de lado a ideia de que pode haver conhecimento considerado absoluto. Estão a destruir os guardiães. Em minha opinião, o guardião é uma peça fundamental na preservação da verdade. Esse guardião, seja ele o editor de uma enciclopédia, um agente discográfico ou o diretor de um jornal, é a pessoa que determina a verdade. Um destes guardiões de destaque é o editor-chefe da mais prestigiada enciclopédia do mundo, a Enciclopédia Britânica.
Não percebo como podem considerá-la uma enciclopédia quando, segundo me foi dado perceber, se trata de uma compilação de textos aleatórios escritos por várias pessoas sob a forma de artigos de enciclopédia. Porém, não possuem o controlo, a autoridade ou a consistência que eu sempre aprendi a associar à palavra enciclopédia. É evidente que há milhares de pessoas que sentem grande prazer em ser editoras da Wikipédia, em fazer, refazer e desfazer correções, ou lá o que seja. Não é mais do que um jogo, um grande jogo. É jogar às enciclopédias online, o que não faz mal nenhum. Não me oponho, de forma nenhuma, ao jogo das enciclopédias online, desde que nos seja apresentado de forma honesta como tal. Isto é um jogo. Não dê importância ao que este ou aquele artigo diz, seja em que altura for, porque não é isso que interessa. Quando ponderei o assunto, senti que não podia pedir aos académicos e aos profissionais que gastassem o seu valioso tempo livre num projeto como a Wikipédia. Iriam entrar regularmente em conflito com algumas pessoas muito pouco sensatas. Eu não possuía quaisquer mecanismos para controlar esta gente. Não têm nenhum mecanismo que garanta o máximo rigor, a máxima fiabilidade, antes de publicarem. É como se... É essa a diferença essencial? É a diferença essencial. Imaginem, era como se nós, na Britânica, tivéssemos solicitado manuscritos e, em seguida, os mandássemos imprimir, lhes colocássemos uma capa e os vendêssemos como uma enciclopédia. Não foi o que fizemos. Encomendámos os manuscritos e chegámos a passar anos num único manuscrito, caso não correspondesse ao pretendido, a tentar corrigi-lo. Se fizemos tudo bem, não. Como qualquer empreendimento humano, também cometemos erros, mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para garantir que o conteúdo fosse o mais abrangente, rigoroso e fiável possível. Não vejo isso na Wikipédia. Eles publicam simples rascunhos. É uma catástrofe para a verdade, porque se personalizou a verdade de cada um. A verdade é fragmentada. Há um aspecto muito interessante a observar nisto tudo. Isto faz parte da fragmentação da sociedade de massas. Não é apenas uma coisa dos meios de comunicação. Esses são os primeiros a sentir esta crise. Estamos a assistir a uma fragmentação da sociedade de massas, da sociedade industrial de massas. As identidades nacionais são substituídas por outra coisa, por uma crescente individualização da cultura, uma individualização da identidade. Estamos todos cada vez mais isolados. Temos cada vez menos sentido de comunidade e menos formas de colaboração. No que respeita à verdade, isso significa que ela passa a ser personalizada. Quando alguém introduz algo errado na Wikipédia inglesa, alguém que queira passar informações erradas, um artigo leva 1 minuto e 7 segundos a ser alterado. Por exemplo, se vão à Wikipédia inglesa, procurem o nome Yasser Arafat. Acolá em cima diz do separador discussão. Acolá em cima discussão. As pessoas não leem isso, mas é muito importante. Às vezes aprendo mais com as discussões do que com o artigo em si. Por vezes o artigo pode ser muito árido, mas nas discussões obtemos várias perspectivas. Há muita gente que não sabe disso. Pois não. Acho que deviam arranjar forma de o tornar mais visível para os estudantes ou para quem faça uma busca. É verdade. É muito informativo. Duvido que encontrem algum debate mais acalorado sobre Yasser Arafat no outro lado. Eu digo que há muitas verdades porque, à semelhança de muitos conceitos, a verdade também é construída socialmente e especificada pela cultura e pela história. Portanto, há muitas verdades.
Quando democratizamos isto, quando a verdade de uns é tão credível como a de outros, então a verdade em si é destruída. E estamos a falar de todas as verdades. Basta ir à Wikipédia, ver a entrada da palavra verdade e compará-la ao termo truthiness, uma verdadidade. Estamos a viver num mundo surrealista. Isto é profundamente surrealista. Nós esforçamos-nos sempre por obter melhor qualidade. Daqui a 10 anos, gostaríamos muito de dizer que a Wikipédia é 100% fiável em todos os aspectos. Mas isso nunca vai acontecer. O conhecimento humano não se sujeita a esse tipo de perfeição. Tenho de ressalvar uma coisa. Tenho criticado muito a Wikipédia, mas não questiono o facto de haver uma grande quantidade de informações muito boas e muito sólidas na Wikipédia. Outra coisa não seria de esperar. Nem que fosse por puro acaso, teria de haver bons conteúdos. A minha crítica prende-se com o facto de também haver material muito mau. E não há forma de distinguir a diferença. Não posso ser eu a corrigir os erros que possa encontrar na Wikipédia. A responsabilidade por esses erros é dos editores. Não pode ser de mais ninguém. Mas isso não é... Mas há uma segunda razão. Vamos supor que eu corrijo um erro. Nada me garante que essa correção ainda lá esteja amanhã. Pode vir outra pessoa, quem sabe? Vamos supor, só para vos dar um exemplo, que surja alguém que percebe menos do assunto que eu, mas igualmente confiante, com as suas convicções. Essa pessoa pode retirar todas as minhas correções ou até criar uma nova versão. Não me parece que seja negativo, desde que o processo seja transparente, que se defina quem avalia, o que está a ser avaliado e que fontes alternativas existem. E creio que não devemos menosprezar as pessoas sem qualificações oficiais. Elas podem não ter um curso superior, não ter feito exames, podem até não saber ler nem escrever e mesmo assim ter algo de valioso para dizer. A verdade sempre foi objeto de controvérsia entre aqueles que têm diferentes perspectivas. Acho que a Wikipédia criou uma forma de acelerar o processo de convergência e de acordo em torno do que é a verdade. Ela torna visível o processo que acontece lentamente no meio académico ou nas notícias. O engraçado é que os meios de comunicação tradicionais afirmam muitas vezes que a Wikipédia não é rigorosa. Não é verdade. Dada a vastidão dos meios de comunicação, há provavelmente alguns mais rigorosos e fiáveis que a Wikipédia. Mas há também aqueles que são muito piores. Eu diria que a Wikipédia se insere entre os de maior fiabilidade. A verdade torna-se truthiness, porque a Wikipédia é uma versão da verdade das multidões. Seja o que for que o povo afirme como verdade, é verdade. Ora, o povo que participa na Wikipédia vive voltado para a tecnologia e para as ideologias e liberalismo da Web 2.0. O próprio Wales, o fundador da Wikipédia, é um liberal radical, um seguidor do culto de Ayn Rand. Foi ela a grande defensora do liberalismo do século XX. Portanto, a truthiness da Wikipédia segue essa linha. Temos diferentes formas de estabelecer o que é verdade, mas ela continua a ser um valor gnosiológico. Simplesmente o processo pelo qual justificamos a verdade alargou-se de forma a abranger mais gente. Passamos a ter mais perspectivas da verdade. Se pensarmos que muitas vezes a verdade é uma coisa complexa, quanto maior o número de perspectivas, mais serão os ângulos de análise de determinado problema. Isso pode ajudar-nos a ser mais criativos. A Web 2.0 não nos tornou mais individualistas. Nós tínhamos opinião, simplesmente não tínhamos um meio de a expressar. Julgo que é positivo haver uma tecnologia que permita às pessoas expressarem-se e partilhar as suas palavras, atitudes e opiniões com gente do mundo inteiro. Por exemplo, os jornalistas falam de liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é apenas para os jornalistas, é para todos.
Agora, com a Web 2.0, qualquer um pode exprimir a sua opinião, não apenas junto das pessoas que lhe são próximas, familiares e amigos, mas com gente de todo o mundo. O que torna o mundo um lugar tão difícil para se viver, por vezes, é o facto de haver tanta gente a julgar que detém a verdade. É evidente que é sempre diferente daquilo em que os outros acreditam. Mas há muita gente que acredita firmemente que detém a verdade e que está totalmente determinada a partilhá-la. E por vezes, se a partilha não resulta, recorre-se à força. Ou seja, a verdade não é democrática. Não, não. Se fosse, todos seríamos donos dela. O culto do amadorismo é uma atmosfera cultural que se vive atualmente na América e também na Europa de Leste, em que se idealiza a inocência. Estamos a idealizar pessoas que não são versadas em meios de comunicação, que não são credenciadas como académicos ou peritos. É um culto da inocência que pressupõe que quanto menos se sabe, mais sábio se é. É a teoria de que as crianças têm coisas importantes a dizer e que precisam de se expressar. Este culto não é novo na história. Surgiu de forma mais expressiva com as teorias de Jean-Jacques Rousseau e o movimento contra-iluminista, que criticava o conhecimento e a informação. O que é interessante nos dias de hoje é que essa gente que foi seduzida pela noção de inocência encontrou uma plataforma para o seu culto. É a internet. A internet dá poder a qualquer pessoa, independentemente do que saiba, das aptidões que tenha, da sua educação ou da falta dela. A internet de hoje, aquilo a que se chama Web 2.0 em Silicon Valley, permite que todos se expressem online. Portanto, o culto do amadorismo encontrou um lar. O problema da informação imediata é que poupa às pessoas o trabalho de formarem opinião, de reunir informação, de filtrar, de ponderar sobre ela. Mas isto não é um problema apenas da Wikipédia. É um problema da internet. E mesmo assim, não é a internet em si que é um problema. A internet é uma coisa ótima. A enorme quantidade de informação disponível da net é excelente. O problema está em nós. Creio que muitas vezes a internet é vista com outros olhos. Ninguém critica os jornais por não escreverem sobre Bismarck e ele foi mais importante que a Pamela Anderson. Mas lançam essa crítica à Wikipédia. A Wikipédia é completa. Até lá posso encontrar o Andrew Keen e todo o trabalho dele. Quanto a mim, ele procurou, pura e simplesmente, uma forma de criar controvérsia e de vender um livro. Não encontro qualquer substância no palavreado dele. A internet sou eu. Eu, internet. Eu, blog. Eu, vídeo. É uma cultura do narcisismo, aquilo a que chamo narcisismo digital. Mas a minha ideia nem é muito original. É talvez uma forma de masturbação intelectual e vai para além disso. Por vezes, há mais do que simples masturbação intelectual na internet, especialmente quando vamos a lugares como Second Life,
Quanto a mim, para se ser democrata, a melhor forma de ser cidadão é aprender sobre o mundo. Não se conhece o mundo por meio da expressão pessoal. Conhece o mundo ouvindo os especialistas, sejam eles jornalistas ou intelectuais. Eu sou meritocrata. Acredito que aqueles que têm capacidade e trabalharam arduamente para obter as coisas devem ser compensados por isso, sejam eles jornalistas, cineastas ou produtores discográficos. Não acredito no conceito de gênio. Não acredito que a maioria dos jornalistas, produtores discográficos ou músicos nasçam naturalmente. São formados pelos meios de comunicação, pela educação e pela experiência. E não tenho grande interesse em miúdos que se expressam na internet. Julgo que em 99% dos casos não têm nada a dizer. Se isso faz de mim elitista, então é o que eu sou. Em primeiro lugar, as origens da internet remontam ao meio académico, à partilha de informação nas universidades. Portanto, as origens da internet nos anos 60 são, em muitos aspectos, coletivas e comunitárias. Mas mais importante que isso, a história das inovações prende-se muitas vezes com a colaboração no seio de uma comunidade, quer estejamos a falar de máquinas a vapor na Cornualha, quer de cientistas a investigar novos caminhos da genética. De certo modo, estamos a descobrir as mais profundas raízes coletivas da criatividade que a web nos permite explorar em grande escala. Assim, muito do trabalho colaborativo que fazemos na web não é novo. Há muito tempo que os cientistas trabalham assim. Acontece que agora, com a internet, podemos fazer isso em larga escala e a participação é muito maior. Eu não sou avesso à tecnologia, gosto dela e o meu livro não critica a tecnologia em si. A tecnologia é neutra. Critico a forma como a usamos. Nos dias que correm, estamos a usá-la de forma incorreta. Deixámo-nos seduzir por este culto do amadorismo. Como poderemos nós melhorar as coisas? Em primeiro lugar, temos de assumir a responsabilidade individual pela forma como a usamos. 70 milhões de bloggers, ou melhor, uma centena de milhões de bloggers são 100 milhões de indivíduos. Por que escrever blogs? Para que serve isso? Traz-nos algum benefício? Será um bom investimento de tempo? 15 minutos de fama. 15 minutos, ou 15 segundos, ou 15 palavras de fama. No fim de contas, ninguém é famoso porque toda a gente é esquecida ao fim de 15 segundos de 15 palavras. Quando administramos um blog, temos de ponderar bem. Não seria melhor ler um bom jornal, um bom livro ou ir ao cinema? De que serve o blog? Aqueles que romantizam o passado e recusam o futuro estão simplesmente a perder a viagem. Creio que temos de encarar o futuro de olhos bem abertos e pensar que isto tem vantagens e desvantagens. Relativamente à Web 2.0, a minha opinião é a de que estamos a entrar num admirável mundo novo, onde toda a gente está ligada a um canal interativo. Já estávamos familiarizados com os meios de comunicação global, mas todos eles eram unidirecionais. A televisão, os jornais. Agora temos um meio muito mais participativo que dá voz a mais gente. Antigamente, na nossa tradição, juntava-se um grupo de pessoas à volta da fogueira e havia um contador de histórias que fazia o seu relato. Mas apenas ouvia a história quem estava presente, fisicamente. Agora, a nossa fogueira é o ecrã. Posso contar uma história ao mundo inteiro. Ninguém tem de estar junto de mim. Não tem de estar comigo quando eu conto a história. A internet não veio substituir, veio alargar. Ela alarga a possibilidade de contar histórias a mais pessoas e ao mesmo tempo de arquivar essas mesmas histórias. Uma das desvantagens da tradição oral é ser efêmera. Se eu morrer, o conhecimento morre comigo. Se o colocar online, dou-lhe uma vida eterna. E eu considero isso muito poderoso. O problema é que, neste momento, os defensores da Web 2.0 estão a ganhar o debate. A sua posição é a de uma espécie de determinismo tecnológico. A crítica que eles me dirigem é a de ser reacionário e de tentar deter a história. Mas o desenvolvimento tecnológico não tem nada de inevitável. Não há nada de inevitável na Web 2.0.
Nós criamos as ferramentas, é a nossa sociedade, o nosso mundo. Se chegarmos à conclusão de que a Web 2.0 está a subverter as coisas que valorizamos, especialmente a verdade, os meios de comunicação, o entretenimento e a informação, então temos de reagir. Temos de recuar e reconhecer que este mundo nos pertence. Não pertence à tecnologia. Fomos nós que criámos a tecnologia e não o contrário. Penso que isto é apenas o princípio. Se a vida da internet correspondesse a um dia de 24 horas, eu diria que estamos na primeira meia hora do dia, porque muitos mais bilhões de pessoas irão ligar-se. As aplicações que elas podem usar para criar materiais, para colaborar, para se encontrarem, tornar-se-ão muito mais sofisticadas. Portanto, as nossas capacidades, tanto a nível individual como coletivo, ainda vão desenvolver-se muito. Presentemente, as ferramentas que usamos ainda são muito toscas. Os blogs, que são uma espécie de diários, os wikis, que são ainda muito arcaicos, e os motores de busca, como o Google, estão todos ainda no começo. Para mim, o futuro é o conhecimento especializado. Eu prevejo que, ao longo dos próximos meses e anos, Silicon Valley e os média em geral irão redescobrir o conhecimento especializado. Irá ser a próxima novidade. O culto do amadorismo será substituído pelo culto do profissionalismo, o culto da especialização e da autoridade. Quando nos apercebermos dos danos causados pela revolução da Web 2.0, de todos os disparates no YouTube e de todo o lixo que anda pela blogosfera, creio que todos irão despertar coletivamente para a mesma realidade e reconhecerão a necessidade de informações fidedignas. Falando ainda dos peritos, há outras culturas, por exemplo, culturas africanas, em que há pessoas com imensos conhecimentos, mas que não foram à escola. Como não têm um grau académico, não se consideram especialistas. No entanto, possuem conhecimento. Sabem muito sobre o mundo que os rodeia, sobre a sua história, cultura, costumes e tradições. Sabem imenso, mas não têm um diploma. Se dividirmos as pessoas em especialistas e leigos, o conhecimento delas é descartado. É por isso que não gosto desta defesa dos profissionais e do conhecimento especializado. A origem da palavra amador refere-se àqueles que gostam do que fazem, que amam o que fazem. Não nos diz que não são entendidos. São pessoas que amam o que fazem. Isto não tem de ser a soma de todo o conhecimento especializado. Tem de ser a soma de todo o conhecimento, especializado ou não. O facto de não ser especializado não significa que não seja conhecimento ou que seja inferior. Não me parece. Não, I don't think so. Versão portuguesa Santa Claus audiovisual. We were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things.